Olá pessoal, estamos aqui num especial sobre imposto de renda da CFM, do BISB Notícias. Eu sou Stallone Ribeiro e recebo hoje a professora Franciele da CIE, da UEM, de Cianorte. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Bem, Stallone, obrigada. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Pessoal, imposto de renda é algo muito importante. Agora em 2024 temos os prazos, daqui a pouco acabam, né? Então vou perguntar. Professora Franciele, quem tem que pagar imposto de renda? Como funciona? Como que eu sei quem precisa ou não pagar o imposto de renda? Olha, Stallone, a grande dúvida é quem paga e quem tem que declarar, que às vezes são coisas distintas, né? Normalmente, às vezes, em um determinado mês, a pessoa vê que ela pagou imposto de renda, e aí isso é que se distingue da obrigatoriedade de pagar. Então, atualmente, tem que pagar imposto de renda todo aquele contribuinte que tem um rendimento tributável que excede aproximadamente R$ 2.824. Isso foi alterado ano passado, era um pouco menos, a alíquota era de R$ 1.903. No entanto, em maio, esse valor ele foi ajustado, né? Então, quem paga imposto de renda mensalmente ou tem seu desconto deduzido na fonte são aqueles contribuintes que excedem esse valor. Aí vem a segunda questão: quem tem que obrigatoriamente declarar? Quem tem que declarar é um rol de vários critérios, mas o primeiro deles também é a renda. Então, quem ofere acima de, deixa eu anotar aqui na minha cola para a gente não ter a dúvida, R$ 30.639,90 como rendimento tributável, está sujeito à obrigação de fazer a sua declaração, de transmiti-la. Isso não quer dizer que o contribuinte irá pagar, porque até mesmo pode ser que ele vá restituir parte desse valor. Além disso, existem outros critérios. Então, quais são outros critérios? Se o contribuinte não recebeu os R$ 30.639,90, no entanto, teve rendimento isento acima de 200 mil, o que é o rendimento isento? Rendimento de poupança, recebimento de doação, vamos ao rol de rendimentos isentos aqui. Saque do fundo de garantia que usou para comprar a sua casa, né, ou dar alguma entrada, isso é um rendimento isento, ele também tem que declarar. Também rendimento isento e rendimento tributável exclusivamente na fonte, que é as chamadas verbas rescisórias. Se você excedeu esses 200 mil, você também, tendo ou não que pagar o imposto de renda, está na condição de obrigado. Se você tem ações da Bolsa, e você vende ou compra, e essa venda ou compra excede R$ 40 mil, você também está obrigado a se declarar. Se você era de outro país e atualmente está residente no Brasil, no dia 31 de dezembro do ano passado, você também está obrigado a declarar. Se você tem mais que R$ 800 mil em bens, até então, ano passado era só 200, né? Então, esse ano a gente aumentou, a Receita Federal aumentou um pouquinho essa base para 800 mil, você também está obrigado a declarar. Existe um caso à parte, que é a Receita de Atividade Rural, que até então, ano passado, o valor era de 142 mil. Quem tem atividade rural, que tem receita superior a 153.199,50, precisa declarar também. Então, são coisas distintas. O pagamento em si, ele normalmente está vinculado à sua renda que é mensal, se você é um contribuinte assalariado. E a obrigatoriedade de declarar está condicionada ao que a gente chama de rendimento anual, ou todos esses critérios que eu comentei anteriormente, tá? Então, primeira questão, você precisa ver se você é obrigado a declarar. E a segunda questão que eu normalmente indico para os contribuintes é que, se você não está obrigado, mas se em algum mês você teve a retenção, por exemplo, quando a gente recebe férias, porque a gente tem o nosso adicional de férias, né? Então, de repente, naquele mês a gente acaba tendo a nossa renda um pouco maior e a gente paga imposto de renda. Eu sugiro, né, tem pessoas que eu conheço que fazem a declaração para ter a restituição desse valor, porque para a Receita importa também o rendimento mensal, mas quando a gente faz essa declaração no ano seguinte, a gente chama de declaração de ajuste anual, onde ela vai pegar toda a sua renda e ela vai ver se é compatível com o que você pagou. Se você pagou a mais do que o devido, ela vai te restituir. Se você pagou a menos, ela vai te cobrar.
É uma ignorância minha, mas talvez o pessoal assalariado é o que mais declara, na média. Costumeiramente sim, porque desconta-se obrigatoriamente da nossa Já fonte. desconta em folha. Exatamente. E essa pergunta eu quero fazer para a professora da CIE, né, sobre as alíquotas. Tem valores diferentes. Tem um grupo que é 5%, 7%, tem outro que é mais de 20%. Como funciona a parte das alíquotas? A parte de tributação da Receita Federal, ela atende o que a gente chama de alíquota progressiva. O que é uma alíquota progressiva? Quem tem um rendimento menor, paga menos. Quem tem um rendimento maior, paga mais. Então, quem recebe até os 2.824, via de regra, não tem nenhum tipo de tributação, ou seja, a gente está isento de pagar imposto de renda. A partir desse valor, a alíquota vai para 7,5%. Depois, na terceira faixa, né, que é com 3 salários mínimos, ela aumenta para 15%, 22,5%, chegando à alíquota máxima de 27,5%. Então, acima dos aproximadamente R$5.000, o contribuinte está submetido à alíquota de 27,5%. 5.000 por mês, né? Por mês, exatamente. Legal. Temos também prazos, né? Declara quando quiser ou tem um prazo uma vez por ano. Como funciona? Normalmente o tempo que é definido, ele está ajustado entre março e final de maio. Então, neste ano, particularmente, a gente tem o início da declaração, dia 15 de maio, da transmissão, né? A gente tem um sistema onde a gente transmite com esses dados. E o último dia é dia 31 de maio. Passou desse prazo, paga multa. Então, temos praticamente, né, menos de um mês para fazer toda a declaração. 31 de maio tem que estar entregue na Receita Federal. Exatamente. Então, funciona mais ou menos assim. Fran, eu não consegui juntar todos os meus documentos até o dia 31 de maio. Eu, enquanto contadora e professora, o que eu sugiro? A gente transmite a declaração com os dados que a pessoa pode nos oferecer. Para quê? Para evitar que ela pague a multa. Essa multa hoje é R$ 165,74 por atraso, tá? E depois, a partir do dia seguinte, você consegue fazer os ajustes, que é as declarações retificadoras. Então, às vezes, não conseguiu um documento, precisa de um documento a mais, esqueceu alguma coisa, você tem a opção de restituir e nessa restituição você evita pagar a multa. Obviamente que na retificação, se caso você colocar algum informe, algum rendimento que é tributável, você vai ter que pagar, né, o imposto de renda. E a mesma coisa se for a restituir, ele vai para um novo processamento para você fazer o acompanhamento, ou do pagamento, ou da restituição, ou tem gente que transmite e não precisa pagar nada, né, mas transmite porque tem outras condições que a obrigam. Então, por exemplo, bens não obrigam a pessoa a pagar o imposto, mas obrigam a pessoa a declarar. Declarar. Eu ia perguntar se, por um acaso, a pessoa é muito distraída e não cumpre os prazos. Ela esqueceu de declarar o imposto de renda. Como funciona? Alguém bate na porta e avisa? Tem o toque-toque da Receita Federal? Tem o toque-toque. E aí isso está super vinculado hoje em dia com aquela conta gov.br, né? Que quase todo mundo tem, por conta da carteira de trabalho digital, por conta de vários acessos que tem na conta gov.br. Então, um dos mecanismos que a Receita usa é comunicar-se com você através do seu WhatsApp, mensagem, e-mail, tá? E no último caso, ela vai te mandar uma cartinha. Só que mesmo se ela tentar todos esses meios e não conseguir sucesso, ela vai para instâncias maiores, né? Então, ela comunica com você que você não declarou ou que você, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não pagou, né? Ela vai tentar meios para te alcançar. E a gente costuma dizer que o principal meio para alcançar é mexer no bolso, né? Sim. Então, a gente costuma dizer que a Receita ela vai mandar o CPF do contribuinte para o CADIM, que é um cadastro de pessoas que devem para fins fiscais e tributários. O CADIM, ele vai informar para todos os respectivos órgãos que você tem o seu CPF que está irregular. E sendo o CPF irregular, isso bloqueia algumas transações. Por exemplo, qualquer transação bancária. Por exemplo, qualquer saque. Por exemplo, qualquer operação com cartão de crédito, financiamento, empréstimo e por aí vai. E
Professora Franciele, só para ter uma dúvida, caso eu seja uma pessoa esquecida, não declarei, a Receita não me achou, o Cadim bloqueia meu cartão de crédito, eu não consigo comprar nenhum pão na padaria. Quanto tempo demora, em média, esse bloqueio, que é, acho que, o órgão máximo, né? Ele é o órgão máximo. Então, assim, não é que a Receita você esqueceu e ela já vai bloquear. Ela é paciente, eu costumo dizer, né? Ela não é tão assim ansiosa como nós, bem. né? Então, ela vai usar todos os mecanismos e depois disso, ela vai, para fins de instâncias maiores, ela vai bloquear teu CPF, né? Você ficará irregular. Você, primeiramente, aqui a gente não tem mais a Receita, né? A Receita nossa fechou aqui. Então, atualmente não tem Receita em Cianorte, você tem que ir para outra cidade. Hoje em dia, a gente consegue fazer bastante coisa pelo portal ECAC, que é o portal que a gente acessa pela conta.gov.br, e a gente vai tentar regularizar a tua situação lá. Normalmente, a Receita Federal pede de 2 até 3 dias úteis. No entanto, eu já vi banco em que, do processo de regularizar junto à Receita até o banco regularizar a situação, a pessoa já ficou até 20 dias sem poder realizar movimentações. Você consegue realizar a movimentação do tipo ir até lá na boca do caixa, que o que eu chamo de boca do caixa, né, quando eu fui bancária? A boca do caixa é quando você pega a fila, espera todo mundo para ir lá com o atendente, não é na boca do caixa eletrônico, né? E você consegue sacar no máximo R$100 por dia. Muito pouco. Muito pouco. Não paga, às vezes, nem um boleto. Não paga. Então, você não consegue nem pagar. Para quem pagar aluguel, né? Tudo você não consegue fazer e você fica um certo tempo sem poder fazer a transação. Mas olha só, para quem está de fora da região de Cianorte, a nossa região fechou a agência da Receita Federal, mas temos muitos aplicativos, sistemas de internet. Eu ia perguntar isso, professora. Como funciona para a declaração? É aplicativo, é site especializado, falo com o contador, vou direto no banco? Quem procurar para fazer a declaração do imposto de renda de modo tranquilo e correto? Então vamos lá. Então, embora seja uma atividade que normalmente os contadores fazem, não necessariamente você precisa ser contador para fazer, né? Então, por exemplo, anualmente, nós do Núcleo de Apoio Fiscal, lá da UEM, nós fornecemos cursos de imposto de renda para os nossos alunos, para a comunidade externa. Mas, um profissional da contabilidade ele vai te poder fornecer maiores opções. Que opções? A questão de análise da melhor condição tributária. Por quê? Nós não respondemos pelo envio da declaração. Então, o contribuinte ele é o responsável pelo envio das informações que ele nos passou e a gente faz o trâmite de fazer a melhor análise tributária para ele. Por isso que a gente indica o contador, né? Fran, minha declaração é super simples, eu quero fazer. Você pode fazer e existem mecanismos para fazer isso. Então, nós, né, contadores, a gente costuma ter o nosso próprio computador e baixar o sistema. Baixa um software, né, no site da Receita Federal e a gente preenche todos os dados do contribuinte, faz perguntas, tenta, né, observar, faz uma análise de caixa, que é uma parte que nós, contadores, temos um pouco mais de habilidade do que talvez um contribuinte que não tem essa ciência, né? Então, a gente costuma orientar, ó, você não tem caixa para isso, não tem algum rendimento por fora que você não declarou, né? Então, o mais comum é o uso desse sistema. Só existe sistema? Não. Você ainda pode ter no seu aplicativo do celular, baixar o aplicativo. E uma terceira opção é fazer pelo portal ECAC, que daí volta lá no que a gente costuma dizer, conta.gov.br, portal ECAC. Você consegue importar alguns dados, porque a Receita ela acompanha algumas movimentações, então existe o que a gente chama já de declaração pré-preenchida, onde a Receita pega dados de que existe já em todas as outras instituições, que o banco já oferece, que a tua empresa já declara, e ela faz a importação já com alguns dados preliminares. Você tem que conferir, tá? Não é que está certo, mas você confere junto aos documentos que você levanta, para então ver se está tudo certinho. Legal. Vou perguntar agora, professora Franciele, do Núcleo Fiscal da UEM, aqui da região de Cianorte, né? Especializada em contabilidade e agora tirando do seu imposto de renda. Eu tirei todas as dúvidas e preciso juntar os documentos. Quais documentos são os mais importantes que eu preciso declarar? Além de rendimento de salários ou de propriedade rural. Se for da empresa, mistura com o CPF ou tem que separar? Como funciona, professora? Para fins contábeis, a Receita ela importa-se com os seus rendimentos da pessoa física, tá?
Algumas exceções estão ao microempreendedor individual. Então é por isso que a gente tem o NAF, que faz principalmente o apoio ao microempreendedor. Porque normalmente muitos profissionais falam que o microempreendedor não precisa declarar. Então não é bem assim. Então, exceto esses casos excepcionais, a gente costuma dizer que existem documentos que a gente pede para as empresas, para os bancos, para as imobiliárias e tudo mais. Então a gente tem que fazer um levantamento de tudo que entrou de dinheiro naquele ano. O que entrou de dinheiro? Informe de salário, entrada com aluguéis, você tem que ir no imobiliário porque aluguel é um rendimento tributável. Você vai no banco, pede a sua movimentação bancária. Então todos os informes de rendimento dos órgãos competentes. E como contrapartida todas as suas saídas. Porque para a Receita também é importante saber o que você pagou para saber se você realmente vai precisar pagar mais imposto ou se ela pode te restituir considerando as suas deduções. Então, quais são as deduções que todo mundo se interessa em saber, né? Despesas com educação, que é a educação básica, ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, especialização, tudo isso entra como educação. Despesas médicas de forma ilimitada, então você fez uma cirurgia, seja por questões de saúde ou estética, você pode deduzir elas na integralidade, despesas hospitalares, com clínicas, exames laboratoriais, radiológicos ou de sangue, de imagem, tudo isso é dedutível. Deixa eu fazer uma pausa, professora, sobre remédios, tipo conta em farmácia, dá para usar ou não? Como funciona? Tem separação? Tem Tratamento separação. médico é uma coisa, remédios é outra? Tem. Embora seja a vontade de muitos, porque eu sei que tem muitos medicamentos que são muito caros, né? Os medicamentos para os cardíacos, infelizmente, os remédios que a gente gasta nas farmácias, eles não são dedutíveis. Então, eu conheço, não vou citar nomes, né? Mas tem alguns medicamentos que são, a gente costuma dizer, para auxiliar, para quem tem problema de coração, né? A gente costuma dizer que afinar o sangue, ele é muito caro. Tem gente que gasta muito por mês, mas ele não é dedutível. Então, assim, você ficou internado e acabou pagando a sua conta do hospital, e dentro da conta hospitalar tem medicamento. Sim, você pode deduzir. Você gastou R$1.000, R$2.000 lá na farmácia, você não pode. Não pode. Assim como os exames que são realizados em farmácia, eles não são dedutíveis. Por exemplo, lembra da época do Covid, você fez o teste lá? Então, ele não é dedutível. Mas se você fizesse o mesmo teste num laboratório, você podia usar ou recibo ou nota fiscal para poder fazer o abatimento do imposto de renda. Legal, então para resumir, educação e saúde. Farmácia também é saúde, mas não entra. Eu queria perguntar agora se tem algum jeito de economizar. Às vezes a pessoa tem um imposto enorme para pagar ou até para restituir, para receber de volta. Então como funciona esse formulário? É melhor declarar do modo simples, do modo completo? Quem é casado, né, oficialmente vinculado, ou tem lá o cônjuge, é melhor declarar sozinho ou declarar em conjunto com o seu esposo ou esposa? Qual a melhor forma de declarar ou depende de cada um? É engraçado dizer, mas tudo depende, né? Então, assim, a gente tem duas condições. Nós temos modelos de tributação e a opção de se fazer a declaração. Então, no modelo de tributação, a gente tem a declaração que a gente costuma dizer que é a declaração completa, que é quando a gente pega todos os seus rendimentos e deduz todas as suas despesas. E tem o chamado modelo simplificado, onde você lança os seus rendimentos e a Receita presume que existe uma parte que é dedutível. Então, ela pega o seu rendimento e pega 20% dele e fala assim, ó, desses 20%, o Stallone já gasta com algumas despesas que são dedutíveis e ela tributa a diferença. 20% é uma estimativa. É uma estimativa. É uma boa economia. É uma boa economia. Então, se supostamente o seu rendimento, se você não tem 20% de despesa dedutível, quase sempre a opção simplificada será a melhor. Tá? Então, você não tem muitos gastos, você não paga colégio particular para os seus filhos, você não paga plano de saúde, que inclusive também é dedutível, você não tem uma previdência privada no programa PGBL, que também é dedutível, que a gente não tinha comentado, né? Mas planos de previdência também são dedutíveis em alguns casos. Então, você não tem nada para deduzir. É muito provável que você vai chegar com a documentação para o teu contador e vai falar assim, ó, nós vamos fazer um modelo simplificado, né? E a outra parte, né, então tem essas duas formas de tributação, e a outra parte é, faço com a minha esposa ou com meu marido ou não faço? Coloco meus filhos ou não coloco? Que é a questão de fazer uma declaração conjunta ou não. Isso também vai depender. Então vai depender do quê?
da característica do perfil da pessoa que está falando com você. Porque lembrando, a Receita, ela se importa não é com as rendas separadas, mas com a renda familiar. Isso quer dizer que se você faz uma declaração conjunta com o seu esposo ou com a sua esposa, as rendas se somam. E se as rendas se somam, você pode cair numa alíquota um pouco maior, tá? Então, faz sentido a gente fazer uma declaração conjunta se a pessoa que está fazendo com você não tem rendimento ou só tem rendimento isento, ou se ela tem despesas muito altas naquele período, ou se são filhos em que eles não trabalham. Lembrando que se seu filho for estagiário, mesmo que ele não pague imposto de renda, a renda dele vai lá para a tua declaração também. Soma também. Soma também. Então, nós já falamos, né, se não pagar o que acontece, né, pode ter até o bloqueio do CPF, de não conseguir movimentar nem um centavo no dia a dia, então evite isso. O prazo é 31 de maio, daqui a pouco, né, então não pisque os olhos, corra atrás. Mas agora, vamos falar da parte boa, a restituição. Tem uma grande parcela da população que faz as declarações e em vez de pagar o imposto de renda, recebe um troco, recebe uma restituição. Como funciona, professora? A senhora pode explicar, inclusive sobre prazos, qual a previsão de receber esse dinheiro de volta? Sim, então nem todo mundo, né, o leão come uma parte da renda. O leão às vezes ele pega uma parte, mas ele é bonzinho para quem faz as coisas certinhas, né? Ele é o medo de todo mundo, mas a restituição também existe. E ela é bastante comum até para quem, então eu vou citar os dois últimos casos aqui que eu atendi nos últimos dias, digamos assim. Eu atendi 2 contribuintes que eles não eram obrigados a fazer, mas por conta de férias, por conta de alguma comissão variável que acabou naquele mês sendo um pouco superior, a Receita tributou, porque passa para a alíquota de tributação. E aí sim, chega um momento em que ela fala, olha, essa pessoa ela pagou em algum momento, teve desconto na fonte, mas ela não está obrigada. E aí ela restitui. Então a restituição ela é um dinheiro que o governo ele devolve para você, né? Ele literalmente fala assim, ó, cobrei indevidamente, estou devolvendo a parte que lhe convém. O primeiro lote de restituição ele acontece agora dia 31 de maio. E o último lote acontece dia 30 de setembro. Então são 5 lotes. E esse lote ele é segmentado conforme a pessoa declara antes. Então quem declara antes, se tiver restituição, restituirá antes. Dentro do conceito de restituição, existem grupos que a gente chama de grupos que são que têm os seus privilégios, né? Eles recebem primeiros, grupos prioritários. Vão entrar idosos acima de 65 anos, vão entrar aquelas pessoas com moléstia grave, profissionais do magistério, entrarão também aqueles que têm a sua opção para receber por Pix. Então, desde o ano passado, quem recebe por Pix, se tem o CPF vinculado ao Pix, recebe também com preferência. Rápido. Isso, com preferência. Que legal. Pessoal, então aqui é o especial da CFM, do BISB Notícias, aqui falando sobre Imposto de Renda 2024. Como eu brinco, né? A conversa boa, o tempo voa. Já são quase 23 minutos de entrevista com a professora Franciele Prado da CIE, aqui do Núcleo de Apoio Fiscal da UEM. Ela é em Cianorte, mas o núcleo é da UEM inteira, uma referência em ciências contábeis, em serviço à comunidade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todo tipo de organização. Professora, eu quero pedir agora as considerações finais, né? Nós temos aqui um agradecimento, já é a segunda vez que a professora partilha a sabedoria da contabilidade, do imposto de renda conosco, da CFM, do BISB Notícias. Mas fica agora um convite para dizer um até logo para todo mundo que nos ouve e também nos assiste. Então, Salone, obrigada. Nós, no Núcleo de Apoio Fiscal, a gente faz o atendimento aos contribuintes para fins de orientação, microempreendedor individual, abertura de microempreendedor, acompanhamento, também da parte de imposto de renda. Então, nós fazemos orientações, a gente atende em Cianorte, eu atendo aqui, né, com horário agendado, lá na UEM mesmo, a gente pode agendar o melhor horário que o contribuinte quiser. Também em Maringá a gente tem uma sala própria, porque lá é um pouco maior, né? E para quem desejar, pode ligar lá para a nossa sala, 3619-4012, ou pode mandar para o meu e-mail, fpdacie2@uem.br. Será um prazer atender e tirar as dúvidas que vocês precisarem. Eu vou pedir, por favor, repita o telefone e o e-mail um pouquinho mais devagar, que eu vou anotar também. Então vamos lá, 3619-4012. É 44 mesmo, da região de Cianorte, né? 44, vai cair aqui, direto lá na minha sala.
ou pode mandar um e-mail para fpdacie2@uen.br. Muito obrigado, então. Vamos tirar dúvida com certeza. Pessoal, esse é mais um Bis de Notícias, CIE-FM, num especial sobre Imposto de Renda 2024. Quer saber mais? Clica, comente, compartilhe e vamos aprofundar esse assunto. Em breve, mais notícias aqui no seu site de informação na palma da sua mão e na revista CIE-FM, seu programa de informação na comunicação. Obrigado, professora Franciele. Bem-vinda mais uma vez à CIE-FM. E a vocês, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.